Boa noite, meus amigos, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos dando início à nossa série Brasil, um coração para o mundo, e hoje com o nosso 25º capítulo sobre a Guerra do Paraguai. Então, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 25, né? E antes de chamar o nosso amigo Jorge Larraque, que hoje estará aqui com a gente. A Cris, infelizmente, não vai estar, porque ela está a trabalho, então, nesse mesmo horário, e aí não deu para a Cris estar hoje com a gente, mas o Jorge já chegou, já está aqui, e aí, então, hoje nós vamos falar sobre essa Guerra do Paraguai. Mas, antes de chamar o Jorge, eu quero dizer que essa série é uma produção da FEEGO, a Federação Espírita do Estado de Goiás, que nos permitiu que a gente use o canal da FEEGO para levar toda essa série, assim como os nossos canais parceiros, né? A Web Rádio Fraternidade, a Rede Amiga Espírita, a TV Goiás Espírita e a TV CERJ, lá do Rio de Janeiro. São os nossos parceiros de transmissão, a quem a gente também quer agradecer demais. Mas chega de falar, vamos trazer ele, né? Boa noite, Jorge Elahá. Seja bem-vindo, Jorge. Mais um capítulo da nossa série. Sem dúvida nenhuma, Denise. Um capítulo marcado de muitas tristezas. O capítulo de hoje não é um capítulo assim, marcado pela sublimidade das ações dos homens, mas da sublimidade das ação dos espíritos em favor de nós. Mas antes da gente começar, eu quero dar o meu boa noite para algumas pessoas que estão aqui conosco na nossa live desse nosso capítulo 25. Quero mandar uma boa noite muito especial para a Vera Ora. Seja muito bem-vinda, Vera. Para o Antônio João, que está aqui conosco. E mandar uma boa noite ultra mega power especial para Cirlei Mazani. Cirlei, sim, Cirlei, quem sabe Deus nos reserva o momento de nós nos encontrarmos presencialmente no céu, no Congresso Espírita de Uberlândia. Quem sabe, de repente, em janeiro, nós não teremos a chance de falarmos um diante do outro, todos reunidos, celebrando esses momentos maravilhosos que a gente teve dentro das oportunidades que o Espiritismo nos concedeu de conhecer essa mensagem maravilhosa. Verdade. Então, uma boa noite para todos nós, uma boa noite para a Cris, que não está conosco hoje aqui. Que Deus abençoe o pai dela, que Deus abençoe o meu pai, o meu amado pai, que Deus proteja a todos os pais de todos nós, porque a gente sempre precisa dessa referência nas nossas vidas. Então, uma boa noite para todos nós e que tenhamos, assim, um momento mágico do estudo daquilo que nos está reservado para a nossa noite de hoje. E eu já começo me emocionando. Não vamos fugir à regra, né? Mas olha só, esse capítulo também que a gente vai falar, também tem um momento especial, também tem um momento que eu me emocionei, que é aquele encontro que Dom Pedro tem desdobrado com o Mestre Jesus, né? O que é aquilo, né? Esse encontro também, nesse capítulo, já dá aquele nozinho aqui na garganta da gente. Mas, antes de iniciar, hoje eu trouxe, justamente por causa dessa passagem, desse encontro de Dom Pedro II com o nosso mestre, eu trouxe uma prece inicial também muito importante e vamos a ela, que fala justamente também lembrando desse encontro. Vamos a ela. Tu és a promessa cumprida às almas presas na saudade do sonho perdido de um dia, que choram noutra realidade. Jorraste tão doces verdades que o Hades subiu para te ouvir. Tantos pecadores amaste que o mal desistiu de ferir. Viveste tão nobres exemplos que empáfia deixou de ofender. Curastes as chagas do tempo, que a dor se curou de doer.
O teu olhar fez-se tão brando que os medos quedaram libertos, que mesmo os lírios do campo por ti se fizeram mais belos. E o mar respeitou-te à vontade, e os peixes buscaram por ti, e os montes floriram verdades, e a praia sorriu ao te ouvir. Sangraste ensinando perdão, na cruz consolaste, amaste. Tão grande é o teu coração que a vida te trouxe da morte. Senhor, ainda sinto saudade, mas logo a esperança me vem, que vivendo a tua verdade, eu viva meu sonho também. Que eu santifique o teu nome, que eu sinta o teu reino enfim, e aceite a tua vontade, amando como amas a mim. A gente precisava disso hoje, né? Precisava disso, dessa prece, porque essa é uma prece, né? Essa poesia dela é uma prece. Mas muito bem, Jorge Elahá. Capítulo 25, Guerra do Paraguai. Que guerra foi essa, Jorge Elahá? Denise, a pátria do Evangelho, o Brasil, é uma nação jovem. Ela tem apenas 500 anos de existência. Se nós compararmos o Brasil com outras nações do planeta, que são multimilenares, com tantas histórias, com tantas manchas de sangue do seu território, tantas batalhas, tanta violência, tanta intolerância, nós observamos a história do Brasil e nos percebemos dentro de um cenário onde, de certa maneira, as nossas condições históricas nos sinalizam que a gente está num local com menor número de dificuldades que outras nações. Não somos uma nação marcada pela violência da exploração de outros povos, colonizadores de outros territórios. Não somos. Mas nós trazemos duas grandes marcas na nossa história. Nós trazemos duas grandes feridas no curso da construção da história do Brasil. Uma dessas feridas é a escravidão, que vai ser objeto de discussão no nosso próximo episódio, capítulo 26. A gente vai voltar a falar da escravidão, mas já no contexto abolicionista. Então, essa é uma das grandes feridas, porque uma série de dramas que a gente tem no nosso país decorrem da escravidão. Processos obsessivos, desigualdades sociais, fenômenos de injustiça, histórias dolorosas, lugares onde o psiquismo é extremamente marcado pela presença da dor dos escravos. Os 335 anos em que nós tivemos a presença, 353 anos que nós tivemos a presença da escravidão no nosso território, foi um período assim marcado por muitas dores, muitos sofrimentos e, consequentemente, um conjunto de infelicidades que o nosso país experimentou decorrem especificamente dessa quadra da nossa história, desse movimento tão infeliz que foi a escravidão. Um movimento desnecessário e que a espiritualidade nunca validou isso como verdade, como válido, como sendo uma opção correta para o modelo de colonização do Brasil. Não era isso para acontecer. Mas sobre a escravidão a gente vai falar um pouco mais na nossa próxima live. E uma segunda grande ferida que nós trazemos na nossa história
é a questão da Guerra do Paraguai. Então, a Guerra do Paraguai, ela também se insere dentro desse contexto como sendo um grave movimento que a gente faz. Na verdade, não diria nem assim a Guerra do Paraguai isoladamente, mas todos os 4 episódios de violência que são sequências que vão culminar na Guerra do Paraguai. Nós temos 4 episódios na história do Brasil que compõem a chamada Questão do Prata. São guerras acontecidas nessa mesma região, conflitos, né? Acontecidos nessa mesma região, e todos esses conflitos eles são convergentes para a construção de uma mesma história, ou seja, o Brasil se inserindo num processo de violência contra outras nações. Às vezes a gente estuda pouco, a gente conhece pouco, tem pouca proximidade com essa história e não nos damos a perceber que o Brasil já teve conflito com as nações vizinhas, que nós já fomos, sim, uma nação beligerante dentro do cenário da América Latina. O Brasil, nas mãos do seu monarca mais democrático, como foi Dom Pedro II, foi quem viveu os conflitos para fora da nação. Dom Pedro I, seu estovado pai, cheio de uma série de conflitos e equívocos, não tem histórias de ocupação de territórios vizinhos. Nos 10 anos que ele se mantém na condução do Império Brasileiro, de 1822 a 1831, a gente não registra conflitos externos no Brasil. Havia tanto problema interno, havia tanta coisa para resolver do lado de dentro, que não se tinha nem tempo para se preocupar com o que acontecia do lado de fora. Mas é interessante a gente observar como os fenômenos eles vão culminando para a construção de fenômenos violentos. Um desses 4 fenômenos que eu estou falando, da chamada questão do Prata, vai acontecer ainda no governo de Dom Pedro I, mas era uma briga interna do Brasil. Então, o primeiro desses conflitos é de 1825, 1826, ou seja, ainda na regência, no governo de Dom Pedro I, a primeira delas é a Guerra Cisplatina, que é a guerra através da qual uma porção do nosso território decide se apartar do Brasil. Nós tivemos a Confederação do Equador, que foi a tentativa de 3 estados do Nordeste, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, tentarem se apartar do Brasil. E isso acabou não acontecendo. O período de 1817, 1819 foi o período desse conflito. Não se deu. Tivemos os conflitos que acontecem também durante a proclamação da independência, como a sabinada, a balaiada, a cabanagem, que é a inaceitação do aceite à independência do Brasil, que depois são vencidos. Mas a Guerra Cisplatina ela vai acontecer exatamente na tentativa de que uma porção do sul do nosso território não quer permanecer e quer se libertar do território nacional. Isso vai acontecer e vai dar origem ao Uruguai. Tá? Então, assim, no começo, o Uruguai ainda estava ligado dentro do nosso território e vai se desligar nesse período. Aí é um conflito armado acontecido na regência ainda de Dom Pedro I, mas é uma guerra interna. É o Brasil tentando não deixar com que a sua colônia se apartasse, mas ela vai se apartar. Esse primeiro episódio é o que marca o início da chamada Questão do Prata, né? São os 4 conflitos. Depois desse conflito, tem um outro que se segue a esse, que a gente também, na escola, pouco estuda, pouco conhece, que foi um período através do qual, depois que aconteceu, isso já nos idos de 1850, por aí, o Brasil estava com uma série de conflitos. A gente vai ver daqui a 15 dias que 1850 é quando as discussões dos abolicionistas pegam mais forte. A segunda metade do século XIX, quando Kardec está começando a se aproximar dos fenômenos, está começando a acontecer as mesas girantes. Esse período é um período de efervescência do abolicionismo no Brasil.
questão para daqui a 15 dias. E é também o período em que eclode uma nova questão ali na região do sul do país. Aquela região envolvendo Uruguai, Argentina, aquela região ali do sul, ela também é novamente fruto de confusão. Por quê? Porque a luta pelo poder do Prata, ela também começa a convocar as nações para que elas se posicionem. O Gilberto Afonso está perguntando pela Cris. Quer responder logo para ele? Eu vi aqui que o Gilberto, a Cris hoje não está com a gente, que ela teve um trabalho, porque a gente sabe que a Cris mora em Miguel Pereira, e ela teve um trabalho no Rio de Janeiro. Então, ela estava no Rio de Janeiro, e aí aconteceu também um problema de saúde com o pai dela, e ela retornou para Miguel Pereira essa noite. Então, por isso que hoje ela não está aqui conosco. Mas, no próximo episódio, dia 15 de novembro, que vai ser dia 15 de novembro, aí a Cris então, vai estar com a gente aqui. Nossa. Então, aí esse segundo episódio, né, a chamada Guerra do Prata, é uma guerra por hegemonia do Rio. A Argentina quer mandar no Rio, acha que ela que deve dominar, quer se expandir territorialmente, em função do governo da época. O Uruguai já é nação, mas está num conflito de guerra civil, está numa perturbação danada, porque tinha se libertado e não tinha conseguido se equilibrar politicamente. Então, havia conflitos dentro do Uruguai. Olha aí, aniversário da Cirlei. Legal? A gente então, tem que marcar isso, dia 15 é aniversário dela. Pronto, pode marcar, né? Aí, aquela confusão, aquele tumulto no Uruguai, a Argentina querendo dominar o Rio, governo de Dom Pedro II, ele manda o exército para nações vizinhas para marcar efetivamente o território como sendo um território que não poderia ficar sob a mão da Argentina. E ali tem um conflito armado. O Brasil se insere num conflito armado nesse período. Mas também, Elahá, o que eu achei impressionante aqui, que no próprio livro diz, que foi também muito assim, no certo, sentindo uma certa vaidade, sentindo uma certa supremacia nas demais nações. Não foi também muito por vaidade do Brasil, não, Elahá? É porque, na verdade, o que acontecia? Nós éramos a única nação dominada como império, as outras eram repúblicas. Nós éramos o império. Nós tínhamos a maior extensão territorial, nós tínhamos um monarca, nós tínhamos um imperador, e, evidentemente, as melhores condições do ponto de vista de manancial, de recursos naturais, de tudo. As outras eram nações menores, mais frágeis, com governos muito oscilantes, porque a monarquia ela tem uma virtude, ela mantém um plano de governo bom, se o governante for bom, por mais tempo. Então, você não tem as oscilações das repúblicas, que numa troca de governo, você pode ter uma mudança muito forte do país. Então, é um aspecto negativo, se pode dizer assim, das repúblicas, né? E aí o governo brasileiro, naquela ideia de que nós somos superiores aos outros, vamos colocar a ordem na casa, ele então invade o território dos países vizinhos e entra em conflito. A gente fala assim, entrou em conflito e esquece que tem mães envolvidas nisso. Tem mulheres que perderam seus filhos, que existe lágrima, existe dor, que existe ódio. E assim a gente vai assumindo uma parcela de culpa, de responsabilidade. E como nós todos sabemos da lei de causa e efeito, quando você odeia um lugar, você nasce dentro dele. Nós começamos a atrair para dentro do território nacional determinadas personagens da história latino-americana que não eram brasileiros de verdade e que tinham uma história de desamor com o país. E esses indivíduos começam a se inserir na nossa história. Eles deixam de renascer lá para renascerem do lado de cá. Eles não possuem amor pelo país. Mas eles nascem para desenvolver amor. Só que, como são lideranças, eles, ao reencarnarem, eles assumem mando. Mas eles não têm amor pela terra. Não têm amor. E a questão específica da Guerra do Prata, ela vai deixar as suas sequelas. Ficam feridas em relação a isso.
porque o Brasil se insere num conflito que é fora do território dele, ele vai guerrear lá longe por uma questão que não estava assim diretamente envolvendo o seu território. Então, esse é um problema que vai criar embaraço para a nossa história. Mas talvez o principal motivador, estopim da Guerra do Paraguai, tenha sido o terceiro conflito do Prata, a chamada Guerra do Uruguai. A Guerra do Uruguai foi um momento em que realmente a gente não deveria ter se inserido nessa discussão. Na Guerra do Uruguai, o que acontece? Era próximo do período da Guerra do Paraguai, um pouquinho antes. Tinha subido ao governo do Uruguai um aliado do presidente paraguaio, Solano Lopes. O aliado de Solano Lopes estava governando o Uruguai e o Brasil não gostou daquele governo, não se agradou. Aí você vê como é que são as coisas. Se colocando numa posição infeliz, o Brasil decide invadir a nação vizinha para depor o seu governante. Dá para imaginar, é como se de repente os Estados Unidos invadissem o Brasil para destituir um presidente brasileiro. Nós decidimos invadir a nação Uruguai, afinal de contas ela tinha sido colônia brasileira, é uma província brasileira, então eu me acho no direito de invadir. O Brasil vai e invade o Uruguai para tentar destituir o amigo do outro governante que está aqui do lado direito, do lado esquerdo, o Paraguai, Solano Lopes. Solano Lopes se irrita com a postura do Brasil, porque ele estaria descumprindo o respeito a todas essas questões que deveriam ser consideradas. E aí, Solano Lopes, em represália, começa a atacar o Brasil. Então, como é que funciona isso? Eu ataco a nação no Sul. Eu ataco uma nação no Sul. E o amigo da nação do Sul me ataca pelo Oeste. Então, quando a gente estuda na história, assim, Solano Lopes invadiu o Brasil e pegou o governador da província do Mato Grosso e o levou cativo e ele ficou preso e morreu. Um absurdo, ele era um ditador, ele invadiu. Sim, mas o que foi que motivou Solano Lopes a invadir o Brasil? Do que foi? Porque nós havíamos primeiro provocado a invasão do país vizinho do amigo dele. Então, aí começa uma hostilidade de parte a parte. O Brasil quer revidar as hostilidades do Uruguai e as hostilidades do Paraguai. E ele derruba o governo do Uruguai. Ele derruba. Olha o karma que a gente ganha com isso. Você interfere na história do país vizinho. E uma vez derrubado o país vizinho, e percebendo que Solano Lopes, que era o presidente do Uruguai, tinha visão imperialista, queria pegar um pedaço da Argentina, então essas três nações se juntam numa formada tríplice aliança. O Brasil, que tinha sido atacado pelo Paraguai, por ter atacado o Uruguai. O Uruguai, que tinha uma dívida de gratidão com o Brasil, porque havia se colocado depois que o outro tinha caído. E a Argentina, que não queria perder seu território. Os três se juntam e dizem, nós vamos destruir o Paraguai. E é uma guerra absolutamente desigual. O Paraguai, naquela época, era uma nação próspera. Boa noite, Carolita Ramos. Seja muito bem-vinda, mulher do paraíso. Então, já falei para ela que o nome dela tinha que ser Eva, mas acabou nascendo Carol. Então, as nações elas haviam se articulado e decidem enfrentar o Paraguai. Só que o Paraguai daquela época era muito diferente desse. A inflação era zero, não tinha prostituição, não tinha analfabetismo naquele período. Era uma nação desenvolvida tecnologicamente. Eles haviam conseguido produzir no Paraguai um desenvolvimento econômico e social muito superior ao da América Latina, nas mãos de um cara que era o Solano Lopes, que tinha visão imperialista, mas
ele era desse jeito. Resultado, por conta dessa dinâmica, as três nações se reorganizam num exército comandado pelo Brasil e a gente invade o Paraguai. Quando a gente faz isso, a gente vai ter derrotas e vai ter vitórias. Os três exércitos eram muito superiores ao exército paraguaio. E nós vamos destruindo o Paraguai. Vamos destruindo a nação. O que a Tríplice Aliança produziu no Paraguai foi uma página muito dolorosa na história, porque eles não tinham homens para guerrear. Eles não tinham exército suficiente para a guerra que eles se meteram. Como que eles poderiam lutar se eles não tinham homens suficientes? Eles recrutaram as crianças. E o exército brasileiro lutou contra crianças. Lutou contra adultos, mas lutou contra crianças também. Quando a guerra termina, o Brasil teria perdido 1/3 do seu contingente. Ele mandou aproximadamente 150 mil homens, perdeu 50 mil homens no campo de batalha, o Brasil. Já a Argentina e o Paraguai mandaram exércitos menores, bem menores, e perderam mais, perderam aproximadamente 50% dos seus contingentes. Mas o Paraguai foi totalmente destruído. Destruíram todo o parque industrial do Paraguai, destruíram todos os progressos científicos que a nação tinha. Eles mataram tantas pessoas que, quando a guerra acabou, não havia homens para repovoar o país. A legislação do Paraguai foi mudada para aceitar a poligamia, para permitir que se pudesse povoar o país. Ele ficou sem homens, sem força de trabalho, sem indústria, sem emprego. E além de todas as questões decorrentes dos traumas sociais e econômicos que aconteceram por conta da guerra, que realmente destrói uma nação, eles também tiveram que pagar uma dívida colossal como espólio de guerra. Eles pagaram uma dívida para o Brasil. Então, imagine, você está destruído, falido, porque você está falido, você perdeu a guerra. Quando você assina um tratado de paz, não é só assinar o tratado. Você assina compromissos, porque seu exército foi vencido. E o governo brasileiro exigiu o pagamento do ressarcimento das custas da guerra. O Paraguai teve que pagar o prejuízo dos homens, de tudo que foi movimentado pelo Brasil. E aí, aproximadamente durante uns 100 anos, o Paraguai ficou, 100, não chega a 100, uns 70 anos, o Paraguai ficou pagando essa dívida para o Brasil, passando para o governo brasileiro valores em função da guerra que havia acontecido. Como que essa nação vai se colocar de pé depois de tudo isso? Então, o Paraguai acabou sofrendo muito e ficando muito sequelado em função dessa guerra que aconteceu, tanto que ainda hoje existem feridas em virtude do desequilíbrio que foi produzido pela Tríplice Aliança, com destaque especial para o Brasil, que foi realmente a nação que, de maneira mais intensa, invadiu esses territórios. A Ângela Sancho está perguntando aqui por que nenhum tomou posse do território do Paraguai. Eles não tomaram posse do território porque era um território falido. Mas todas as conquistas que Solano Lopes havia feito no território da Argentina, ele tinha tomado uma região ali de Corrientes, entre rios, aquilo tudo os argentinos tomaram de volta. E ele ficou realmente bem menor, só que, na verdade, totalmente desestruturado como nação. Receber aquilo como herança de guerra seria muito ruim. Era melhor que ele pagasse a dívida do que ficar com os conflitos. Porque você não pode esquecer que tem gente morando nesse território. E é horrível você ter que administrar um território que pertence a outro povo. É muito difícil. É melhor que o território fique e você cobre dívida para poder não se desgastar na administração de um momento tão doloroso que aquele país estava vivendo. Então, o que a gente observa de tudo isso antes da gente entrar nos aspectos espirituais de toda essa questão? É que
as movimentações de massa, elas têm compromissos kármicos. Todas as vezes que uma nação invade outra nação, ela automaticamente assume um compromisso. E isso as nações não se dão conta, elas fazem movimentos imperialistas porque desconhecem a lei da reencarnação. E mais tarde os dominados reencarnam dentro dos dominantes e acabam corroendo a sociedade de dentro para fora, porque eles trazem conceitos diferentes, ideias distintas, perda de nacionalismo, desinteresse pela nação, porque eles não são daquele lugar, eles trazem uma certa aversão por aquele ambiente. E eles podem, de repente, conviver no lugar, mas não ter interesse no progresso desse lugar. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado com tudo aquilo que diz respeito a movimentações de massas, porque existem os conflitos do indivíduo, em que eu erro e eu tenho conflito com alguém, e o conflito que eu tenho com alguém gera um problema com relação a mim, mas existe também os conflitos de ordem coletiva, os conflitos sociais, que geram compromissos sociais. Quando nações invadem nações, quando existe desequilíbrio na harmonia de uma determinada nação, guerras civis, movimentações que possam se dar, que quebram a ordem das coisas, nós assumimos responsabilidades kármicas em função daquilo que nós fazemos. A Guerra do Paraguai, e mais especificamente, esses 4 conflitos, a Guerra Cisplatina, a Guerra do Prata, a Guerra do Uruguai, que é aquela que ele tenta invadir e derruba o governo, e a Guerra do Paraguai, esses 4 elementos mancham a história do Brasil de maneira muito dolorosa. Quando a gente vê a poesia O Navio Negreiro, de Castro Alves, na última estrofe do Navio Negreiro diz assim: Aure verde pendão da minha terra. Porque a poesia do Navio Negreiro, ele conta em 6 partes a história de um navio que vende escravos. E logo na primeira parte diz assim: presa ao mastro da mezena, saudosa bandeira acena as vagas que deixa após. Isso é fechando a primeira parte, para iniciar a segunda, quando é do espanhol, as cantilenas, requebradas de langor, relembram as moças morenas, as andaluzas em flor, que é o início da segunda parte do Navio Negreiro. No finalzinho, ele fala de uma bandeira, saudosa bandeira acena as vagas que deixa após. Mas ele não sabe quem é a bandeira, não sabe de que país é, só diz que tem uma bandeira no mastro. Quando chega na última parte, no final da quinta parte, diz assim: mas que bandeira é essa que impudente na gávea tripudia? Aí ele olha para cima e vê a bandeira. Aí que ele reconhece que bandeira era essa que estava no mastro do navio que levava aquilo. Aí, mas que bandeira é essa que impudente na gávea tripudia? Aí levanta os olhos, olha e diz: chora, chora, musa, que inspirava o poema. Chora, chora, musa, que o pavilhão se lave no teu pranto. Que o pavilhão, que é a bandeira, que o pavilhão se lavasse com o pranto da musa. Aí entra a última parte do poema em que ele diz: Aure verde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra as promessas divinas da esperança, tu, que da liberdade após a guerra foste hasteada pelos heróis da lança, e está se referindo à Guerra do Paraguai, que tinha acabado de encerrar, porque ela termina lá em 1870, e a poesia de 71, antes que houvessem roto na batalha, antes os soldados tivessem rasgado a bandeira na batalha, do que servires a um povo de mortalha. E aí ele vai mostrar que a bandeira do Brasil estava servindo de mortalha para um povo inteiro, que era o povo da escravidão. E ele faz alusão à Guerra do Paraguai exatamente ali, porque a Guerra do Paraguai, eles chegaram em Assunção e lá eles fixaram a bandeira do Brasil na última batalha que teve, que, segundo os historiadores, já foi uma batalha travada basicamente com um exército de adolescentes, crianças, que combateram no último fronte para a vitória do exército brasileiro. Então,
São motivações muito significativas para que, de repente, a gente analise. Diante da lei de causa e efeito, o que teria acontecido com esses espíritos que foram aviltados, destruídos, humilhados? Quanto ódio não se gerou, quanta violência, quanto desamor, quanto sentimento de vingança não pode ter sido nascido dessas invasões. Então, o que acontece por conta disso? Para diminuir o ódio, os espíritos renascem nos territórios que eles odeiam. E a nossa história do Brasil, ela registra uma série de indivíduos que parecem não ter amor pela pátria, parecem não ter interesse de valorizar aquilo que o país possui. Não se interessam pelo progresso da nação. Estão interessados apenas em si e, às vezes, até conspiram contra ela como se ela fosse uma grande fonte de recursos inesgotáveis. E acaba acontecendo que esses indivíduos reencarnando, eles vão deixando a sua presença na história e, por serem inteligentes, assumem postos de mando, o que é muito natural. Eles são inteligentes, eram grandes homens em outras nações, chegam aqui, têm a veia política e eles, evidentemente, podem assumir posições de comando e deixando no curso da nossa história mais recente o rastro da sua presença dentro da história do país. Então, a escravidão deixa em nós sequelas dentro da nossa estrutura social. A escravidão deixa sequelas sociais e econômicas no país, com as desigualdades sociais, os processos obsessivos, a intolerância racial e uma série de fenômenos, enquanto a Guerra do Paraguai traz um problema de ordem política e econômica para o país, porque a discussão aqui é outra, a discussão são espíritos inteligentes que renascem no território nacional e que trazem feridas para nós. Qual é o resumo da ópera? Nós temos que tomar muito cuidado quando a gente mexe com massa, porque quando a gente mexe com massa, a gente assume compromissos imensos, imensos. Não estou dizendo com isso que as pessoas devem fugir das responsabilidades e tentar, de alguma maneira, fugir. Não quero isso, que Deus me livre. Não, nós temos que assumir as responsabilidades, porque os postos de mando precisam de pessoas de valor, senão quem vai tomar conta? Mas é preciso ter lucidez para que a gente exerça o mando com serenidade, com capacidade de entendimento de que existem consequências kármicas para esses processos de violência que a nossa humanidade possui. E aqui eu evocaria um trecho do livro Memórias de um Suicida, em que nesse livro é o primeiro capítulo da segunda parte da obra, Denise, diz assim, que existem 4 tipos de espíritos que são atendidos na colônia aonde Camilo e seus amigos são recolhidos, chamada Colônia Correcional Maria de Nazaré. Nessa colônia, que só recebe suicida, ele diz que tem quatro indivíduos que são acolhidos ali dentro, quatro tipos de suicidas. O primeiro tipo, Denise, é aqueles suicidas que estão no vale, eram pessoas que estavam presentes naquela saga do livro de sofrimento no mundo espiritual, mas eles são indivíduos que possuem muitas culpas. Então, eles estão chorando, estão lamentando a sua situação e tal. Anota aí o primeiro grupo. Eles estão no vale, mas eles são espíritos movidos pela culpa. Estão sofrendo barbaramente a ideia do suicídio que eles praticaram. Para onde vão essas entidades? Elas vão para o hospital. Quando elas são recolhidas, são levadas para o Hospital Maria de Nazaré. Esse é o primeiro grupo. Aí tem um segundo grupo. O segundo grupo também está no vale, também sofrendo, meu Deus, me suicidei, aquele sofrimento atroz, mas tem uma diferença do primeiro. A principal característica não é a culpa, é a rebeldia.
não aceitam o comando da colônia, não aceitam, olha, você tem que... Não vou seguir essa regra, não, eu quero voltar, eu quero ver minha família, eu não quero ficar aqui, e não aceita as orientações, é rebelde, é resistente. Esses que são resistentes, mas estavam no vale, eles não vão para o hospital. Eles vão para um outro local chamado isolamento, que é um eufemismo para prisão. Na verdade, é uma prisão. É uma fortaleza que tem, as pessoas ficam aprisionadas ali. Então, o isolamento é um nomezinho mais doce para falar daqueles que estão presos, para que eles não se rebelem contra o poder da colônia. Então, primeiro grupo é o grupo formado por aqueles que são suicidas, mas que possuem culpas, mas são fáceis de lidar, aceitam o comando. O segundo grupo também são suicidas, mas eles não aceitam o comando. Terceiro grupo, suicidas que não estão no vale. Que há muita tendência das pessoas acharem que os que são suicidas estão tudo no vale. Negativo. Existem suicidas que não vão ao vale. E o livro diz que quem está no vale está bem, porque está protegido, está guardado no vale. Piores estão aqueles que nem sequer para o vale vão. E existe. Existem entidades que se suicidam, mas que possuem uma legião de obsessores que, em vez de deixarem que eles fiquem no vale, os arrastam para as furnas das trevas para torturá-los, escravizá-los, violentá-los, destruí-los e, em síntese, enlouquecê-los. Aí você diz, nossa, mas quem poderia ser uma entidade para ter um destino desse? Quantos líderes do mundo a gente conhece que fomentaram a guerra, que destruíram milhões de vidas e depois se suicidaram quando se sentiram vencidos? Vocês devem conhecer alguém na história que pode ter passado por essa situação. Foram senhores da guerra, movimentaram a máquina de guerra e quando se perceberam que estavam cercados e vencidos, se suicidaram e deixando um exército de desgraça por onde passaram. Esses indivíduos podem ter, por conta disso, uma quantidade imensa de inimigos. Eles não vão para o vale. Eles estão arrastados pelos seus obsessores num processo de perseguição tenaz, na qual os seus inimigos o tentam escravizar e tentar destruí-lo. E é preciso um trabalho muito diligente feito lá pela colônia, em que, com os telescópios que eles têm, eles procuram localizar aonde essas entidades estão para iniciar um trabalho de resgate. Esses, quando são encontrados, não ficam no hospital, nem no isolamento. Eles vão para o manicômio, porque as sevícias que eles sofreram os enlouqueceram. Então, eles ficam guardados num local completamente diferente dos demais para não assustar as pessoas. E o quarto grupo são os suicidas, que são obsessores desses que eu estou falando. Esses ficam presos na torre, eles não ficam nem no mesmo lugar dos outros, para isolar os obsessores, que são entidades monstruosas, deformadas, que muitas vezes perderam a concessão da própria forma humana e estão lançados nos antros de sofrimento. Então, eles são resgatados nessa condição. Então, você vê que quando você movimenta massas, quando você movimenta multidões e você promove dores, promove sofrimentos, não se iluda. Os nossos inimigos espirituais vêm buscar. Por isso, a gente nunca deve ter revolta. Olha o que fulano está fazendo, é um absurdo, é um absurdo. A lei conhece os mecanismos que ela tem. E se a gente pudesse sentir de maneira mais próxima os mecanismos da lei de causa e efeito para os senhores da guerra, para os senhores da violência, para aqueles que propõem as ações marcadas pela violência para a tentativa das soluções sociais, a gente pensaria duas vezes antes de movimentar a máquina de guerra para alcançar os nossos objetivos. E a Graziele, ela já pergunta, mas cadê o anjo de guarda desses espíritos? Pois é. O anjo da guarda desses espíritos
não está desatento. Ocorre que essas entidades, Graziele, elas acabam se identificando com seus obsessores. Eu evocaria aqui um caso que tem no livro Painéis da Obsessão, chamado Caso Fernando. Fernando era um homem bem-sucedido que estava passando por uma tuberculose, já em vias de desencarnar num hospital, um sanatório feito só para tuberculosos, cuidado de freiras. Quando estava já em processo desencarnatório, as freirinhas estavam todas ali orando para a desencarnação dele, que já estava partindo. E os mentores espirituais postados em redor da cama para realizar o processo desencarnatório de Fernando para levá-lo. Quando eles estão apostos para iniciar o trabalho do processo desencarnatório, entra uma horda de entidades perversas pela janela. Espíritos horrendos, que trazem na coleira outros espíritos em forma animalesca. E essas entidades entram e as entidades que estão na coleira começam a uivar, querendo ir para cima do desencarnante, e elas são contidas à força pelos seus guardadores, que impedem que eles avancem sobre aquela pessoa que está desencarnando. E aí os obsessores chegam e o Fernando, que está desencarnando, começa a ficar desesperado. Ele começa a se debater, começa a ter convulsão, e as freiras não sabem o que está acontecendo. Os mentores tentam negociar. Não, calma. Nós só queremos levá-lo. Não, Fernando é nosso. Não, por favor, deixe-nos ficar com ele. E começam a interceder. Deixa eu ficar com ele. Olha, você não vê o progresso que ele fez? Não. Nós todos éramos escravos dele. Ele nos torturava. Alguns de nós morreram sob o chicote dele. Agora é a hora da vingança. Nós estamos esperando por esse tempo há anos. Nós vamos levá-lo para a furna onde estão todos os seus inimigos. E aí, nessa hora, os mentores insistem, e aí o líder deles diz assim: por que você está tentando? Você não sabe que ele não sintoniza mais com vocês na nossa presença? Ele perdeu completamente o vínculo com vocês, ele só nos vê, ele não vê mais vocês, ele é nosso. Fernando nos pertence e nós vamos levá-los. E por mais que os mentores tentem negociar, eles assumem o comando, arrancam as conexões espirituais de maneira bem violenta, o fluido vital vai saindo aos borbolhões dos pontos, as entidades animalescas vão sugando o fluido vital que vai saindo dele, e eles então catam Fernando nos braços e desaparecem pela janela, enquanto as freiras continuam orando por ele, sem saber o que está acontecendo. Então, Graziele, os mentores estão a postos, mas a gente perde conexão. Ou você acha que uma entidade que se depara com os seus obsessores vai ter a lucidez para dizer: não, calma, eu vou me voltar a Deus? Não tem como. Eu estou tão imantado pelas ideias do ódio, por tudo que eu fiz, que eu me conecto com eles e eu não consigo ter equilíbrio suficiente para reagir aos seus processos de perturbação. Então, entender a história, enxergando o lado espiritual que ela tem, nos faz pensar muito quando a gente tem postos de comando, posições de mando, porque é através dessas posições de mando que a gente pode demonstrar a nossa maturidade de sermos efetivamente compreendedores das leis imortais onde nós nos encontramos. Vamos em frente, Denise. Temos só uma pergunta também da Graziele. Esses espíritos tão ruins, então, retrogam ao progresso deles? Eu sempre achei que não havia essa regressão, apenas uma estagnação. Não, mas eles não estão retrogradindo. Eles não retrogradam. Eles simplesmente... quando eu falei que tinha entidades animalescas, não é que eles voltaram a ser animais, eles estão hipnotizados. Uhum. Quando você pega uma entidade do mundo espiritual, ela é um espírito. Já é um homem com conquistas no mundo moral, na parte moralizante da vida.
Mas aí eu pego aquela pessoa e digo, você é um monstro, você é um monstro, você é um bicho, você é um bicho. Eu hipnotizo, ele assume uma característica de um lobo, de um animal dessa ordem. E ele se convence de que ele é isso e ele vive como hipnotizado nessa condição, mas ele é um espírito. Ele não regrediu, ele apenas está hipnotizado numa condição. Existem lugares do mundo espiritual em que existem espíritos que são como árvores, estão como que congelados. Você anda naquelas florestas, tipo as florestas encantadas de bruxas, que tem as árvores têm olhos, às vezes são espíritos hipnotizados que estão colocados na forma de seres como árvores. Então, porque todas essas alteram até o seu perispírito, né, Jorge? Eles opera tudo. alteram o perispírito. É porque ele mentaliza que ele Uhum. tem uma outra forma e o espírito assume essa forma. Nós encontramos no livro Libertação uma cena lá colocada na obra em que Gregório faz um discurso terrível, as pessoas ficam apavoradíssimas no discurso dele, ele varre o olhar na plateia e vê na plateia um espírito que é sugestionável, ele não faz isso com qualquer um. Aquela é impressionável. Aí diz, Aí ele... peguem ela para mim. Aí ele traz exatamente aquela mulher que é sugestionável e diz, mas você é uma loba, você é uma loba. E aí essa mulher vai absorvendo a ideia de que ela é um lobo, e de repente ela começa a fazer aquelas transformações dos filmes de lobisomem. Ela vai dobrando a cerviz, vai desenvolvendo garras, patas, o focinho vai crescendo, e de repente ela vira uma loba e sai correndo de dentro do anfiteatro. Para que ele faz isso? Para dar aos demais a sensação de que ele tem poder sobre qualquer um daqueles que estão ali. Aí dá um desespero geral quando vem que ele virou ela uma loba, eles podem fazer qualquer um. Mas eu volto a dizer, Graziele, ela não virou uma loba, ela continua sendo um espírito, só que ela está hipnotizada para acreditar-se um lobo. Depois o comando hipnótico vai cair, ela vai voltar a ser homem novamente. Então, o que eu quero destacar aqui é como que as nossas ações no campo político, elas geram conflitos e consequências espirituais. Agora imaginem os conflitos das nações europeias que invadiram nações, que há séculos, há milênios, têm histórias de guerra intermináveis. Quanto sangue está derramado nessas histórias desses países? Por isso a transferência da árvore do evangelho para a América, para o Ocidente, para poder permitir que nós tivéssemos aqui, no lugar onde nós nos encontramos, uma condição mais efetiva de aprimoramento dos nossos valores num local novo, sem tanto sangue. E quero observar que a Guerra do Paraguai não se travou em território nacional. Ela se travou na Argentina, que foi o período em que teve a questão do prata, no Uruguai, que foi a Guerra do Uruguai e a Guerra Cisplatina, e no Paraguai, quando foi a Guerra do Paraguai. Ou seja, o solo brasileiro não enfrentou soldados de outro país pisando em território nacional, o que é muito interessante, né, que a gente precisa destacar. Mas vamos para a questão do nosso livro, para a gente poder entender esse cenário que a gente está colocando com o que Humberto de Campos nos fala no capítulo 25 do livro Brasil, Coração do Mundo. Vamos lá. Ali ele diz que todos esses conflitos, todas essas ações que a diplomacia brasileira enfrentou, elas não eram do agrado do mundo espiritual. Nenhum desses conflitos são validados pela leitura daquilo que a obra nos coloca. O Brasil não precisava ter se inserido em nenhum desses. E veja, o que isso significa, Denise? Não precisava ter atravessado esses conflitos todos, não precisava o derramamento de sangue que gerou um processo kármico para nós, mas nós fizemos. O livre-arbítrio dos homens escreveu essas páginas. Não era necessário que assim fosse. Mas nós, pela nossa deliberada ação, criamos para o Brasil essas páginas que hoje a gente lê nos nossos livros de história. Resultado disso é que havia da parte do mundo espiritual muitas mobilizações dos espíritos para que Pedro II não caísse na cilada da hegemonia. Somos a nação mais poderosa,
sim, nós se entrarmos em qualquer guerra a gente vence. Não é só vencer. É porque a gente às vezes vence, mas depois se torna um vencido. Um grande conquistador que perdeu a si mesmo. E aí ele conta, numa certa parte da história do livro, um momento através do qual Pedro II, refletindo sobre todas essas questões, dos conflitos que ele estava passando, ocorre uma festividade e toda a nossa nação brasileira está celebrando as vitórias que o Brasil tem conseguido nesses conflitos, quando Pedro II se recolhe numa espécie de capela, e ali na capela ele tem um momento de êxtase, um momento de conexão, em que ele ouve, ele vai para a capela e ele vê o Cristo crucificado. E assim, aquele homem desnudo não teve reinos, não teve posses, não teve riquezas, não teve nada. Estava desnudo na cruz. E quando ele olha Jesus naquela condição de aparentemente vencido, ele como que ouve o Cristo na posição que ele estava, como aparentemente vencido, e Pedro II aparentemente vencedor, ele ouve como se aquela imagem conversasse com ele e dissesse para ele, para que ele colocasse a espada na bainha. Qual era o nome do nosso imperador? Pedro. E quando na hora que é feita a prisão de Jesus no horto, Pedro, seu discípulo, tira uma espada e corta a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. Jesus junta a orelha no chão, cola no lugar, vira-se para Pedro e diz: Pedro, coloca a tua espada na bainha. Não beberei eu, porventura, o cálice que meu pai me deu? Só que na história do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando ele está ali nessa reflexão, ele ouve como se a voz daquela imagem dissesse: Pedro, guarda a tua espada na bainha, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Aí a gente poderia imaginar, nem aconteceu, ninguém invadiu o Brasil, feriu uma nação, quem com ferro fere, com ferro vai ser ferido. Ora, ninguém nos invadiu, ninguém tomou o nosso território, não sofremos isso. Então as palavras de Jesus não se cumpriram. Não. O ferro que nos fere é, na verdade, a reencarnação maciça de uma série de espíritos indiferentes com a história do Brasil, que compõem nossa política e que, de certa maneira, é o ferro nos ferindo de volta pela lei de causa e efeito. E esse aumento é um aumento muito forte dentro da obra, né, Denise? Dentro dessa discussão. Porque esse diálogo, né, que ele tem com o Cristo crucificado é um momento que dá aquele nozinho na garganta com o que o Cristo fala para ele, né? Ele diz o seguinte, o lamentável precedente da invasão efetuada pelo Brasil no Uruguai, que está se referindo ao terceiro conflito, a Guerra do Uruguai, quando o Brasil se arvorou de querer invadir o Uruguai para depor um presidente que ele não gostava. Então imagina, eu não gosto do presidente que é de outro país, eu vou mobilizar as minhas forças para derrubá-lo. Não gosto dele, eu vou me mobilizar. Então, quando você faz isso, você interfere de maneira tão significativa através da violência, há retornos. Então ele diz: o lamentável precedente da invasão efetuada pelo Brasil no Uruguai terá dolorosa repercussão para a sua vida política. E teve, porque Solano Lopes deu o troco, abriu a guerra no Paraguai e arrebentou
com uma série de situações dentro do Brasil, gerando ecos dessa situação até os dias de hoje. Não descanses sobre os louros da vitória, porque o céu está cheio de nuvens e deves fortificar o coração para as tempestades amargas que hão de vir. Auxiliarei tua ação através dos mensageiros de Ismael, que se conservam vigilantes no desenvolvimento dos trabalhos sob tua responsabilidade no país do Cruzeiro. Mas que as tristes provações gerais, em perspectiva, sejam guardadas como lição inesquecível e como roteiro de experiência proveitosa para as tuas atividades no trono. Ou seja, eu espero que o que vais colher de volta da tua invasão ao Uruguai te dê maturidade para que tu não repitas outras vezes essa situação. E ele não repetiria realmente, porque depois da Guerra do Paraguai existe um abrandamento das relações na América Latina, ou melhor, na América do Sul. Não há mais conflitos significativos depois dessa violenta incursão da Tríplice Aliança no território paraguaio. Parece que as feridas, parece que as sequelas deixadas pela Guerra do Paraguai impediriam que mais tarde novos conflitos viessem a acontecer na história do Brasil. Então, os conflitos anteriores feriram, mas não nos convenceram. Foi preciso que a gente chegasse no conflito absurdo da Guerra do Paraguai para que a gente entendesse, assemelhado àquilo que está disposto no Livro dos Espíritos, quando diz que é necessário que o mal chegue ao extremo para que o homem sinta a necessidade do bem. Nós precisamos enfrentar 4 conflitos para que a gente dissesse: violência não constrói a felicidade que a gente quer. Lições para nós, para todos os momentos das nossas vidas, para os momentos do passado, para os momentos do hoje, para que a gente se perceba como sendo chamados a um processo de aprendizado com a própria história. As nossas preocupações, na nossa ação como cidadão que somos, uma vez que não somos os governantes, é que nós, no nosso campo de ação, exerçamos o papel de sermos os chamados pacificadores da sociedade. Na medida em que nós nos colocamos como sendo lidadores da violência, nós estamos sinalizando para a vida que não acreditamos na imortalidade, que não acreditamos numa leitura através da qual Deus também escreve a história. Nós tivemos no século XIX, Denise, uma corrente filosófica chamada materialismo histórico, que às vezes as pessoas acham que ele é materialista porque nega Deus. Não é isso. O materialismo histórico é uma corrente filosófica que diz o seguinte: a história se constrói no campo material e não no idealismo. Porque são duas palavras, materialismo, que têm oposições em termos de antônimos diferentes. Nós temos o materialismo religioso, que o oposto do materialismo é o espiritualismo. Então, eu tenho o materialismo, que é a negação do espiritual, e temos o espiritualismo, que é a visão de que a vida tem uma face transcendente. Mas tem uma outra palavra chamada materialismo, do campo, do ponto de vista filosófico, que o oposto do materialismo não é o espiritualismo, é o idealismo. Qual é o idealismo? Não, Deus está cuidando, as coisas vão se resolver, no campo das ideias. O materialismo histórico diz: não, a gente constrói a história no braço. A gente constrói a história através da nossa ação. A nossa ação. Então, eles não consideram a intervenção divina na história. Não, quem faz a história? O homem. Não existe intervenção divina na história. Somos nós que construímos. Por isso que é materialismo histórico. A história se constrói pela vida material, sem a presença de Deus. É a mão do homem que faz a história. É o sangue do homem, é o tiro,
a morte, a ação, a revolução que promove efetivas mudanças sociais, materialismo histórico. Então, não está dizendo que Deus não existe, está dizendo que a história se constrói pela ação material do homem. Então, durante boa parte do século XIX, esse pensamento de que a história se constrói pela mão do homem, o materialismo histórico, ele esteve muito presente. E hoje, com a leitura que o Espiritismo nos dá, a gente sai dessa visão material da vida e diz, não é o idealismo que tudo acontece pela vontade de Deus, mas também não é o materialismo histórico que nos confere uma ausência do Criador na história, mas é a percepção da mão invisível de Deus atuando. Há o livre-arbítrio dos homens, mas há a condução da história pela mão do divino. E isso nos dá uma sensação de percepção da vida de maneira muito distinta, para que eu não descreia da ação de Deus nas nossas vidas, para que eu não acredite que a história das nações está lançada ao curso do sabor das coisas. Não! Existe uma atividade divina, mas existe respeito ao livre-arbítrio dos homens. Então, se os homens têm a possibilidade de tomar uma decisão e os homens tomam uma decisão, a decisão é dos homens. Mas a decisão foi equivocada, eles irão aprender com a opção equivocada deles. Então, os homens têm que se revoltar contra a opção equivocada. Se revoltarem contra a ação equivocada, assumem, de certa maneira, a consequência espiritual do mau ato. Eu não sei se eu estou sendo claro, mas as soluções movidas pela violência, elas geram ecos de violência. Nós tivemos um grande imperador romano que reinou e desencarnou no ano de 180, que chamava-se Marco Aurélio. Foi um grande filósofo e um grande imperador romano. Ele deixou uma frase que a gente nem sabe que é dele, mas é dele essa frase. A frase é: o que fazemos hoje ecoa na eternidade. Uma frase repetida muitas vezes no filme O Gladiador, pelo general Máximos, que era general do Império Romano e cujo imperador era Marco Aurélio. A frase é dele: o que fazemos hoje ecoa na eternidade. E o que nós fazemos hoje vai ecoar nas encarnações seguintes, vai ecoar na história do Brasil. Então tem que pensar bem todas as movimentações que nós fazemos, porque elas terão ecos no amanhã. E assim, as soluções para os nossos conflitos, para as nossas dificuldades, elas não podem passar pela certeza de que todas as ações do homem precisam considerar o espiritual e as consequências espirituais daquilo que a gente faz. Porque se eu me apartar disso, eu estou negando toda a minha fé. Nada justifique que a gente se abrace com as propostas do desequilíbrio, do ódio, da violência, para tentar restabelecer a harmonia das coisas. Porque ninguém pode restaurar a harmonia através da desarmonia. Nós temos que encontrar os instrumentos harmônicos para que a gente consiga fazer com que a nossa história ande de maneira serena. Senão nós nos inscrevemos como sendo mais um capítulo da lei de causa e efeito nas nossas vidas. O grande aprendizado na transição planetária são os desafios. Meu Deus, quantos desafios nós estamos vivendo nos dias atuais? Eu digo para vocês, eu não gostaria, eu estou falando para você, não sei a Denise, eu não gostaria de ser jovem no dia de hoje. Eu não gostaria de ser. Porque tem muitos perigos hoje. Quando eu fui mais jovem, não tinha tanto perigo. Hoje tem muito perigo. O acesso ao álcool hoje é muito mais fácil que no passado. O acesso à droga, meu Deus, é muito franco hoje. O acesso a todas as formas de drogadição estão muito próximas da juventude. Você se mantém indene de tudo isso é muito mais difícil hoje do que há 100 anos atrás, quando eu era jovem, né? Então já está muito diferente de quando eu era. As práticas de sexualidade hoje são muito diferentes de quando eu era jovem. Nós tínhamos uma outra forma de entender a relação das nossas práticas sexuais no período da minha juventude. Hoje é muito mais difícil você se manter na linha.
está tudo aberto, está tudo escancarado. Então, nós temos uma série de desafios na vida presente. A transição planetária, ela é uma garganta aberta para o erro. A Sâmia que sempre diz assim para mim, puxa, eu me preparei para tudo nessa transição planetária. Eu imaginei que fosse faltar comida, eu imaginei que fosse faltar luz, que a gente fosse viver, parece no Mad Max, eu imaginava que ia ser uma coisa horrível. Mas eu nunca imaginei que fosse assim. A gente tem tudo e as portas do inferno estão abertas em torno de nós. Já não tem nem mais porta, né, Jorge? Eu acho que já não tem mais porta. Já arrombaram as portas fora. Não tem mais porta. Se você perceber, Denise, no Sermão do Monte, Jesus diz assim, entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz o homem à perdição. Porque não tem mais porta. Não tem porta lá. Não tem porta. Quem tem porta é a estreita. O caminho largo não tem porta. Não tem porta. Então, como se diria em Rondônia, está tudo virado no zezéu, porque está tudo ao contrário. Os valores estão todos invertidos. E aonde está o desafio? E aonde está o desafio? O desafio está na busca da virtude, da diligência, de nós termos a nossa cidadania de maneira serena. Exercer o que é que a gente tem para exercício da cidadania? Nós iremos exercer a nossa cidadania no limite daquilo que a cidadania nos impõe, sem ódios, sem violência, sem desamor. Porque essas opções, elas nos inscrevem na lei de causa e efeito. Nós nos inscrevemos em processos dolorosos quando a gente ameaça a lei, quando a gente descumpre a lei e ataca aquilo que está colocado em redor de nós. A proposta, por isso, é que nós façamos de verdade um olhar atencioso para dizer assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Olha para a Guerra do Paraguai. Olha a quantidade de famílias destruídas. Olha a consequência reencarnatória desse treco dentro da história do nosso país. As manchas que nós construímos que ainda não resolvemos. Porque esses dos 150 anos da Guerra do Paraguai para cá, não resolveu ainda tudo, não. Ainda terá muitas consequências para que os ódios se desfaçam. Então, ainda teremos, por um longo tempo, a presença de companheiros que não têm uma visão muito afinada com a nossa. E aí, o que a gente pode fazer? Nos organizarmos enquanto nação, nos organizarmos enquanto movimento, articulações dentro do campo legítimo daquilo que a nossa legislação propõe, nas organizações políticas, nas organizações partidárias, não nas casas espíritas, mas nos ambientes próprios, para discutir, para pensar, para fortalecer, para dar corpo aos partidos políticos. Porque, às vezes, a gente reclama tanto que os partidos políticos são feitos de pessoas impróprias, pessoas desqualificadas. Então, ofereça-se. Então, se ofereça. Se ofereça para compor os quadros dos partidos políticos. Diga, não, os partidos são contaminados, mas eu quero ir para lá. Eu quero dar o meu contributo. Porque, às vezes, a gente reclama tanto, mas faltam pessoas qualificadas nos partidos. Faltam pessoas. Não tem bons contadores, bons administradores, bons técnicos, bons profissionais. Não tem. Então, acaba pegando pessoas desqualificadas. Então, se a gente acha que a gente pode exercer um papel na mudança do país, inscreva-se, participe, saia da indiferença e participe, mas participe pela via legítima que o nosso país possui. Essas são as maneiras que a gente tem de construir uma sociedade melhor. Nós temos os partidos políticos, nós temos os chamados conselhos de direito, Conselho da Criança, Conselho do Idoso, Conselho do Adolescente, Conselho da Igualdade Racial, Conselho de tanta coisa que tem. Ingresse no Conselho, participe, opine, fale, participe das reuniões do orçamento participativo do seu bairro para definir a forma de você integrar. É preciso que se organize, mas essas organizações feitas dessa maneira, elas não geram karmas para nós.
Mas a gente sabe, por aquilo que a história nos dita, por aquilo que os livros nos demonstram, que não será através dos atos marcados pela violência, que levam ódio ao nosso coração, que nos fazem odiar pessoas, que a gente vai construir uma sociedade melhor. A capacidade de nós convivermos com os desiguais é muito importante. É muito importante. A gente aprender a dialogar e não demonizar quem pensa diferente de nós, que a gente tem muita tendência de ficarmos demonizando. Olha, o outro lado demoníaco. Eles não podem, não é possível. Não é possível que as pessoas sejam um verdadeiro demônio. Deve ter alguma coisa que elas veem que a gente não está vendo. Senta e conversa. O que é que você propõe? O que é que você propõe? Vamos ouvir o que você propõe. E vamos tentar compor. Uma ideia que compõe o pensamento de mais pessoas tem muito mais capacidade, muito mais capacidade de construir uma sociedade melhor. Quando a gente começa a ver a nossa diplomacia falhando, invadindo nações, tentando derrubar os governantes, está faltando alguma coisa para nós. Não é possível que essa seja a primeira movimentação que a gente tem para fazer. Nós temos que estar atentos, organizados, juntos, como nação, como país, todo mundo pensando, acompanhando os destinos. O Brasil, ele já teve no passado uma população mais indiferente às questões políticas, que as coisas aconteciam e a gente olhava à distância. Hoje o que se percebe é uma nação muito mais desperta para as discussões políticas. E isso é bom, porque as nações elas avançam não é nos anos, elas avançam nos séculos. São séculos para o amadurecimento de uma sociedade. Então, a gente tem que amadurecer tranquilamente, aprendendo e amadurecendo como civilização, amadurecendo como nação, sentando, refletindo e ganhando cada vez mais corpo nas pessoas que debatem as questões da maneira como tem que ser debatida. Todo mundo engajado no trabalho de termos um olhar atencioso no bem maior, no bem coletivo, no bem comum. Não é alguns fazendo e o resto, olha só, está errado. Olha lá, está errado. E aí eu vou dar uma dica para a Casa Espírita. A Casa Espírita, quando vocês tiverem alguém que diz assim, por que vocês não mudam o local que essa mesa fica aqui? Que as pessoas vêm aqui para receber a cesta básica e essa mesa fica atrapalhando. Por que vocês não mudam essa mesa daqui para lá? Quando uma pessoa faz uma pergunta dessa, você observa o pronome que ela usa. Qual foi o pronome que ela usou? Porque vocês não mudam essa mesa para lá. Isso significa que ela não se vê inserida. Quando uma pessoa realmente quer colaborar, ela diz assim, por que a gente não muda essa mesa para lá? Esse se sente partícipe da história. Então, nós precisamos naturalmente observar como é que nós falamos, porque a gente diz assim, por que eles não fazem isso? Por que eles não fazem? Por que vocês não fazem assim? Então eu estou fora, eu não sou partícipe dessa história, eu tenho que dizer, por que nós não construímos assim? A gente precisa desenvolver a capacidade de criticar fazendo, de criticar contribuindo, mas essa contribuição tem que ser propositiva, verdadeira e sincera, de querer colaborar, de querer, de fato, aproveitar o que tem de bom para fazer um trabalho melhor. A crítica sistemática, cega, e que chega a ser até irracional, de tudo que acontece, não é lógica. A gente critica as coisas que ainda vão acontecer. Não, mas isso vai acontecer. Então, deixa acontecer, que a gente vai criticar. Vamos, então, pelas maneiras mais legais, acompanhar para que, diante da primeira movimentação real de alguma coisa, a população se mobilize, se faça, se organize. Mas é preciso fazer isso dentro do movimento de paixão, de amor pelas coisas. Porque não será nós nos movimentando de maneira até violenta, impensada, que a gente vai conseguir, na verdade, alcançar
o grande objetivo que a vida tem. Talvez nós sejamos no momento da nossa adolescência, dos nossos conflitos existenciais enquanto Brasil. Estamos na adolescência, eu não sei se eu penso assim, se eu penso assado, eu penso assim, eu penso assado. Parece que tem duas cabeças dentro de mim, porque metade de mim pensa de um jeito, metade do tempo eu penso assim, metade do tempo, 50% do meu eu pensa assim, 50% do meu eu pensa de outro jeito. Então eu estou num conflito existencial. Então a gente tem que se aconselhar com um terapeuta. Esse terapeuta Jesus, que vai dizer, não tem lado anjo e lado demônio, tem que sentar os dois lados e dizer assim, e aí? Como é que a gente vai fazer? A gente não caminha como o Saci Pererê pulando de uma perna só, tem que ser com as duas pernas. Então você tem que ouvir um lado, ouvir o outro. Proposta boa, vamos fazer proposta boa. Mas se alguma coisa sair do eixo, nós temos uma série de instrumentos para fazer isso, usando os instrumentos naturais que a nossa sociedade possui. Sem ódio, sem violência, sem agressividade, sem que a gente queira destruir a sociedade, mas sim querendo amadurecer com ela, guardando a serenidade de que somos almas imortais, somos espíritos imortais, nós não somos crentes do materialismo histórico, nós acreditamos na intervenção de Deus no livre-arbítrio dos homens. A história se constrói pela mão dos homens sob a bênção de Deus. Então, Deus interfere nesse mecanismo. As questões magnas da vida têm a presença do divino. Então, não nos esqueçamos que quem toma conta da torneira é Deus. A hora que Ele quer, Ele decide na hora de alguém partir. Hoje, muitos partiram para o mundo espiritual. No dia de hoje, muitas pessoas partiram, deixando saudades, deixando corações partidos, e outros ficaram. Os que ficaram têm um compromisso de dar continuidade aos ideais positivos. E se alguns que ele quis que ficassem, ficaram, é porque é da lei que assim seja. Então, aceitemos, de certa maneira, os desígnios divinos e nos submetamos de maneira mais tranquila e serena pela compreensão de que a história passa e nós temos que fazer a nossa história. Porque assim como o país tem uma história, nós também temos a nossa. Se o Brasil tem os seus karmas coletivos, nós também podemos desenvolver os nossos karmas individuais. É por isso que a gente precisa estar atento, para que a gente não se comprometa diante de tudo isso, mas faça da nossa passagem pela história do Brasil um contributo efetivo para não sermos o estopim do quinto conflito dentro da nossa história. Já chega da guerra cisplatina, já chega da guerra do Prata, da guerra do Uruguai, da guerra do Paraguai, dos escândalos da escravidão. Nós estamos maduros o suficiente para darmos as soluções que têm que ser dadas, dentro da diplomacia, na serenidade que temos que ter e na certeza de que é preciso dialogar, é preciso conversar, porque se metade da minha cabeça pensa de um jeito e metade da minha cabeça pensa de outro, você só vai andar se dialogar, porque só com a metade ninguém vai conseguir governar. E outra coisa que também nesse capítulo também ficou bem claro é que você vê que mesmo naquele momento que Dom Pedro II estava comemorando a vitória, né, ele tem esse diálogo com Jesus. Então isso demonstra para a gente de que, mesmo vivendo tudo que hoje nós estamos vivendo, como tem muita gente perguntando sobre o que nós estamos vivendo de ontem para hoje, que eu acho que o Elahá já explicou muito bem, é que nós não estamos sozinhos. Né? Mais uma vez, esse capítulo veio demonstrar que Jesus estava tão presente que houve essa conversa com Dom Pedro II. Né? Então, por que a gente acharia que Jesus também não estaria presente agora, né, Elahá? Então, a gente tem que lembrar disso também, né? Olha, não, Rosalina, não esqueci da Guerra dos Farrapos, mas a Guerra dos Farrapos é pela independência.
do Brasil. E a Guerra Cisplatina é pela independência da colônia em relação ao país. A Guerra dos Farrapos era a inaceitação da colônia do Rio Grande do Sul pela independência do Brasil, assim como teve a Sabinada, a Balaiada, etc. Ela é pela aceitação da independência. Mas quero só colocar assim, dentro disso que você está falando, Denise, porque é mais ou menos nessa direção. A gente precisa ter a capacidade de entender que a gente não pode construir a história do Brasil dentro da violência. As guerras anteriores já nos mostraram isso. E digo mais, já tivemos vários momentos na história do Brasil que a gente pensou que o caldo fosse entornar. Não, agora vai virar. Agora a nação divide, agora vai dar uma convulsão. E parece uma mão invisível vem e diz, não, calma, vamos organizar, e aí as coisas vão, se acomodam e elas seguem. O que se precisa agora é que a gente seja chamado de filho de Deus, os pacificadores. Não estou dizendo para que a gente se transforme em indivíduos amorfos, apáticos, inertes, não. Mas escolher as formas corretas de se fazer o trabalho. Mostrar que a gente precisa garantir com que o país siga sereno é muito importante. Então, é desmontar os dois lados. Desmontar os dois lados. Porque ninguém vai comandar sozinho. Não pense que o lado que venceu é vitorioso. É como essa vitória de Pedro II. Ele estava celebrando a vitória, uma vitória que tem gosto de derrota. E assim, você vence com metade. Se você vence com metade, você tem metade contra você. Como é que você governa? Você tem que sentar para dialogar. Ninguém governa com metade. Não tem como. Nem maioria é. Metade. Metade não é, porque essa metade tem os que não foram, que não é metade. E aí? Como que governa? Como que governa? Então tem que dialogar. E isso mostra as forças que existem dos dois lados. E eu acredito muito que a gente, sabendo ter essa habilidade, essa sabedoria, a gente vai poder ter condições de fazer um trabalho melhor de equilíbrio dentro da nossa sociedade. E aí, Rosângela, a gente tem instrumentos para que, se as coisas se tornarem difíceis, se as coisas se tornarem verdadeiramente, objetivamente contrárias aos interesses da nação, tem instrumento para isso. Nós temos instrumentos e eu achei assim tão interessante a sabedoria daquilo que aconteceu. Eu vou me permitir fazer um comentário mais político, Denise. Desculpa, mas eu preciso fazer. Sim, é porque também está todo mundo comentando, todo mundo querendo justamente isso. Então eu vou fazer um comentário um pouco mais político. Vocês viram a sabedoria da espiritualidade? É 50-50. Ninguém governa com 50. Você tem que ter maioria para poder governar. Mas tem exatamente metade para cada lado. E também se dividiu o poder metade para cada um. O executivo ficou com um e o legislativo ficou com o outro. Então, o executivo não governa, porque o legislativo é o freio dele. Não vai conseguir. Então, às vezes, diz assim, por que vai fazer? Eu vou ter um congresso conservador que aquilo que se tanto preocupa que possa acontecer na mão de quem ficou, vai ser refreado pelo Congresso. Se fossem os dois do mesmo lado, você teria um desequilíbrio, porque seriam as duas forças do mesmo lado. Então, olha como foi feito. Eu vou dar para um Congresso e para o outro eu vou dar o Executivo. A lei só sai se o Congresso quiser. O Executivo tem as ideias, mas quem corporifica as leis são o Congresso. E um Congresso conservador pode, inclusive, ajustar algumas coisas que ele entenda que precisam ser ajustadas em outras esferas do poder. Então, isso tudo permite a nós uma perspectiva muito mais serena, sem que a gente tenha essa sensação de que, meu Deus, está tudo perdido. Então, a gente precisa ter serenidade e a compreensão de que a história de um país ela não se constrói de 4 anos, ela se constrói no curso do tempo. Então, nós teremos novas oportunidades e outras, e forças que não existiam no Brasil, hoje elas existem. E essas forças organizadas, elas conseguem construir uma sociedade bem mais interessante. E aí, se nós soubermos
direcionar o legislativo para aquilo que se deseja que ele faça, ele talvez consiga fazer as reformas que a gente tanto deseja pela via da própria legislação, sem derramamento de sangue, sem violência, mas usando as forças e os instrumentos legais que a própria Constituição lhes permite. Se nós soubermos mobilizar a nação, fazer o que tem que ser feito, automaticamente a gente poderá fazer. E aí os governantes irão ouvir o povo, porque o povo vai dizer nas ruas, quando ele estiver insatisfeito daquilo que está acontecendo. O povo brasileiro, o que eu quero dizer em tudo isso é que o povo brasileiro aprendeu a se manifestar, a saber que ele junto pode fazer. Então, eu acredito que a gente vai ter muitas mobilizações, como se fosse, entre aspas, uma espécie de plebiscito na rua, em que nós vamos discutir tal coisa, as pessoas vão e dizem, não, nós não queremos isso. Então, nós vamos ter possibilidade de ter essa construção. E é um exercício para nós, viu? É um exercício para nós. A gente aprender a lidar com o que é diferente de nós, aprender a negociar, aprender a ouvir e a não ter essa sensação de extremo. Eu sou a suprema verdade, o outro é a suprema mentira. Aprender a dialogar, sentar e dizer, por que tanta gente pensa diferente de mim? O que esse pessoal pensa que é diferente de mim? Deixa eu ouvir o que eles falam. Aonde está o germen do pensamento que eles têm? Porque, de repente, eu posso descobrir muitas coisas interessantíssimas naquilo que os outros pensam. Então, não é possível que eu tenha toda a verdade e o outro tenha toda a mentira. Mas é preciso ter a prudência e nos organizarmos de maneira serena e tranquila naquilo que a gente acha que tem que ser feito. E diante desse quadro que você colocou, eu acho que o equilíbrio vai ser fundamental, né, Larra? E o equilíbrio vai ser feito pelo povo. Porque, repare, eu tenho um poder na mão de um e um poder na mão do outro. Um está chorando porque perdeu o executivo, o outro está chorando porque perdeu o legislativo. Perdeu o legislativo, o outro perdeu o executivo. E aí, a articulação dos dois é que vai fazer com que a gente chegue num equilíbrio. E quem é que vai ser o equilíbrio da balança? O povo na rua. O povo na rua, sim. E aí vai ser como se fosse uma espécie de plebiscito. Vai acontecer uma determinada discussão magna. Por exemplo, não vou falar de pena de morte, porque se é questão cláusula pétrea, nunca vai se discutir isso. Vamos discutir a questão do aborto. Você joga a questão do aborto. A população vai para a rua e diz para o Congresso, eu não quero. E o Congresso recua, porque o Congresso ele tem que ter ele tem que ouvir a voz das ruas, senão ele não se reelege. Então, aí ele vai ter que votar. Mas se a população não se manifestar, ele vai decidir sozinho. Só que esse Congresso, um pouco mais conservador, ele vai ter uma tendência a ser mais preocupado em ouvir as pessoas. E isso pode fazer exatamente, Francisco, vai fazer com que a gente desenvolva a convivência harmônica dos diferentes, dos desiguais. Isso vai ser um aprendizado lindo se nós soubermos fazer. A gente vai poder sentar e dizer, tá bom, sozinho eu não vou, e você sozinho também não vai. Vamos sentar e vamos tentar trabalhar juntos. E a vigilância, o controle social, a nossa participação, ela vai ser muito importante. Não estou falando para a gente ficar inerte diante do que estiver errado. Não, se manifestar, mas tem forma de se manifestar. E aí, talvez, quem sabe, haja uma grande onda de chegada de muita gente boa nos partidos políticos, porque as pessoas vão querer voz para se manifestar. Aprenderam a perceber que elas possuem a possibilidade de se manifestar e elas, então, se aproximem dos partidos políticos nas diversas expressões, dos diversos matizes que ele tem e não somente uma expressão de um lado só. A gente tem que aguardar as coisas realmente, porque a gente também não pode ser inconformado com certas coisas. Precisa de comprovações para que a gente consiga dizer, sim, isso de fato aconteceu. Então, a gente vai ter que aguardar aquilo que a história vai nos reservar. E estejamos apostos para fazermos as coisas sempre por amor e não por raiva, por ódio de alguém. Gente, eu por mim ficava aqui até amanhã de manhã. Mas, infelizmente, nós já passamos do
do nosso horário, né? Já estamos no nosso horário de encerramento, já estamos com 1h35 de live. E eu gostaria de falar que nós retornaremos agora no dia 15 de novembro, no capítulo 26, o movimento abolicionista. Dia 15 de novembro, olha só, essas coisas que acontecem assim, né? Então, no dia 15, nós estaremos de volta com o capítulo 26. Elahá, quero agradecer a você mais esse esclarecimento desse capítulo maravilhoso, principalmente no dia de hoje, que tem muita gente que estava comentando, muita gente que estava querendo saber, querendo ouvir você falar sobre isso. Eu acho que mais claro do que isso, impossível. E, para quem quiser, depois pode voltar e ouvir novamente, né? Porque foi muito esclarecedor. E agradeço a todo mundo que participou. Nós estivemos aqui com 370 pessoas nos assistindo. Agradeço a todos os internautas que ficaram com a gente até essa hora, que participaram, que comentaram, que perguntaram. E espero também encontrar todo mundo novamente no dia 15 de novembro. Né? Elahá, você faz então a nossa prece de encerramento? Faço, sim. Faço, Denise, com muito prazer. Querido Jesus, nessa noite que tu nos concedes, para que reunamos os nossos corações em prece, eu te rogo, Senhor, que tu abençoes a todas as almas que deram a sua contribuição para a história desse país. Protege os grandes vultos históricos que colaboraram para a edificação da pátria em que vivemos. Os grandes espíritos que encarnaram entre nós para edificarem a construção da nação brasileira. Onde quer que eles se encontrem, que tu possas levar o nosso pleito de gratidão pelos esforços que fizeram, pela entrega de suas vidas, para que o país se transformasse naquilo que ele hoje é. Derrama as tuas bênçãos sobre os espíritos luminares, conhecidos ou não, que encarnaram sobre o solo brasileiro para produzir aqui os germes que nós precisaríamos desenvolver para que o país se transformasse na pátria do Evangelho. Que todos esses que desfilam nos nossos livros de história possam ser abençoados nos seus múltiplos exemplos, nas múltiplas formas com as quais contribuíram dentro da sua esfera de ação para que o Brasil alcançasse a condição que hoje apresenta. Assiste-os assim, onde quer que eles estejam, encarnados ou não, derramando sobre suas almas o pleito de gratidão de todos nós, que hoje temos sobre os nossos ombros a responsabilidade de continuar a conduzir o Brasil dentro dos propósitos superiores que tu, Senhor, estabeleceste para os destinos dessa terra. Que esses companheiros possam ouvir as nossas palavras de gratidão pelas renúncias, pelos esforços, pelas suas lágrimas e pelo seu sangue derramado para que todos nós pudéssemos ter hoje um país para viver. Rogo-te também, ó meu Deus, por aqueles que não foram tão famosos, por aqueles outros que auxiliaram na edificação do país,
não como grandes vultos extraordinários da nossa história, mas por aqueles outros, que os livros de história não constarão seus nomes, que serão lembrados apenas pelos seus familiares, que as páginas de estudo não registrarão os seus feitos, mas que serão eternamente lembrados por aqueles com quem conviveram, aqueles que exerceram um papel significativo nas nossas histórias particulares de vida, ensinando-nos as lições de moral, os valores do espírito, as virtudes celestes, os conhecimentos religiosos, as orientações para a vida, e que tomaram as nossas mãos na condição de pais para nos conduzirem pela longa trilha da formação das nossas vidas. Agradeço-te assim, Senhor, pelo meu Pai, que tu abençoes o meu Pai, que tu recebas nos teus braços, que guardes os destinos dele, que ele possa estar sob a tua proteção augusta, e rogo a minha avó, sua mãe, que receba seu filho tão amado, que tantas saudades tem dela, que o teu amor, que fortalece as nossas almas nos nossos momentos de dificuldade, traga para os nossos corações a certeza da continuidade da vida, da perenidade do existir e a certeza de que o amor sobrevive a todas as dores do mundo e que assim os nossos corações se encontram sempre guardados na tua proteção. Que as tuas bênçãos se espalhem por sobre todos os pais da terra, que envolvam todas as almas que padecem e que os nossos corações, fortalecidos no propósito de amar e servir, traga para todos nós brasileiros, o desejo único de unirmos os nossos propósitos para que a nossa nação consiga atravessar em paz mais um momento importantíssimo da sua história. Senhor Jesus, nós nos confiamos todos inteiramente aos teus cuidados. Somos teus servos e colocamos toda a nossa potencialidade a teu serviço. Não deixa que nos enganemos uma vez mais sobre o real propósito da tua lei nas nossas vidas. Inspira-nos, protege-nos, mas, igualmente, inspira e protege todo o Brasil. Gente, não tem mais o que dizer, né? Então, dia 15, nós estaremos de volta. Elahá, mais uma vez, obrigada, e obrigada a todos que estiveram conosco aqui. Uma boa noite e até a próxima live no dia 15.